Você é condicionado a merecer tudo na vida. Sim. Vou te explicar. Você é criança, por exemplo, eu tô tendo essa experiência com a minha filha, a Alice. Eu e a minha esposa, a Michelle, nós vamos às vezes no mercado e levamos ela. Tá. E 2 anos. 2 anos e 3 ou 4 meses, eu não vou lembrar agora. Vai piorar. Pior, eu sei. O que acontece? Ela tá na idade de começar a pedir as coisas. Tá. E aí, sempre há negociação, como Sim, todo pai. sim. Ó, no final, Tá. a Escolhe gente pega alguma coisa. Mas é no final. Primeiro vamos fazer o que a gente tem que fazer. E no final a gente conversa. Aí essa criança, ela sai do convívio familiar e vai pro colégio. E ela aprende que ela precisa estudar e se dedicar para poder tirar notas boas. Ela sai do convívio de escola, vai para o mercado profissional e ela aprende que se ela entregar e ela se dedicar, ela vai ganhar uma remuneração e reconhecimento. Tem algum erro nisso? Não. Não. Qual é o problema? A gente traz esse padrão de relacionamento para Deus. Algo terreno quer trazer para o âmbito espiritual. Que é merecer da parte do Senhor. Cara, isso não vai dar certo nunca. Essa equação não fecha. Olha só que louco. Ele envia o Filho. João 1, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Certo? E ali o texto de João 1, ele vai discorrer sobre a cegueira que Israel tinha a respeito de reconhecer a Cristo. E aí no verso 12 ele vai dizer: mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Pronto. Recebeu a Cristo e olha como é ele que nos encontra, porque nós o recebemos. Não é nós que fomos até ele. Então a graça ela é tão superabundante que ele me encontrou quando eu estava perdido, ele me restaurou quando eu estava no lamaçal do pecado e ele me aperfeiçoa hoje a fim de que no tempo devido eu receba a promessa, que é o corpo de glória. O propósito de Cristo edificar a igreja foi trazer a humanidade de volta ao propósito eterno. Foi que eu toquei agora há pouco nesse assunto e tu comentou agora de volta. Existe um propósito eterno. Qual que é o propósito eterno? O encabeçamento de Cristo sobre a humanidade, que no final do milênio vai se revelar em Cristo entregando todo o poder, autoridade e honra ao Pai. Esse é o propósito. Voltaremos ao Éden, antes do pecado. Certo? Não vai haver mais morte, não vai mais haver mais dor, não vai... É uma nova vida. Na real, essa nova vida que está nos sendo proposta hoje é a recapitulação, é a restauração daquilo que havia se perdido no Éden. Qual foi o problema de Adão e Eva? Querer buscar na árvore do conhecimento do bem e do mal aquilo que Deus já havia entregue a eles. Ser igual a Deus. Eles já haviam sido feitos à imagem e semelhança. Como é que eles caíram na mentira de que Deus não quer que vocês sejam igual a Ele? Não faz sentido. Tem uma porçãozinha aí que vocês não conhecem. Como assim? Sim. E aí olha só como é interessante. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ao comer dessa árvore, o homem aprendeu a fazer o mal, mas também o bem. E aí, por isso hoje nós achamos que podemos fazer alguma coisa boa para receber da parte do Senhor alguma coisa. Eu estou fazendo bem? Sim. Mas o bem que nós fazemos não é considerado pelo Senhor. Porque olha só, voltando nessa questão da nova natureza, o bem que eu realizo não é fruto do meu esforço. O bem que há em mim não é de mim, né? Não é de mim. É Deus É em só mim. mal. Só existe corrupção. A tragédia. carne só tem corrupção. Então, o que se manifesta de bom em mim é fruto de Cristo. Sim. Que louco, né? Gente, Isso é maravilhoso demais. Cara, aí tu começa a olhar, como eu, nós aqui, todo aquele que vive nessa terra, que ainda passa por luta, que ainda volta e meia olha pra si e diz assim, cara, pisei feio hoje, hein? Hoje eu não só pisei, me lambuzei. Meu Deus, o que vai ser de mim? Nada. Vai ser o que você é. Um filho que é amado, perdoado e restaurado por Deus. Qual é o problema? Nós temos filhos que não se entendem como filhos. Nós temos filhos que se entendem como alguém que está em débito. Eu não sei se você já experimentou dever para alguém. eu sem querer. Não faz essa pergunta que já bota nos comentários aí. Sem Tá? querer, sem uma dívida querer, para alguém, querendo. né? Meu Deus, cara, tô devendo. Quando você se depara com essa pessoa enquanto ainda está em dívida, qual é o teu sentimento?
Ah, constrangimento, vergonha. vergonha. Vou cortar caminho da casa daquele Sim, irmão atravessar lá, a rua. porque se eu passar na frente é capaz dele me ver e aí, Isso, pô, um vai abraço ficar para chato. o Guilherme aí que tá acompanhando. E eu posso falar quem tá fazendo isso comigo aqui? Não, Aí pode Quem dar tá algum me devendo, problema, deixa. Problema. Pode Não dar temos nem algum dinheiro problema. para poder se defender. Tá? Olha a ideia. Há um sentimento de débito. Esse sentimento de débito te leva a se sentir envergonhado. O problema é que tem muitos filhos de Deus se aproximando do Pai com o mesmo sentimento de débito, sem entender que Cristo pagou toda a condenação na cruz. Ora, a Bíblia não vai dizer que o salário do pecado é a morte? E que uma vez também a dívida paga não pode ser cobrada duas vezes? Se Cristo pagou o salário do pecado, por que eu ainda olho para Deus, o Pai, em posição de inferioridade? Entenda, eu não estou falando que nós somos iguais a Deus, mas eu falo que não deveria haver constrangimento nenhum entre nós e o Pai. É por isso que quando a palavra diz que podemos entrar ousadamente na presença de Deus, é porque nós temos a liberdade e a consciência limpa. Paulo vai falar muito sobre isso, de termos a consciência limpa. Consciência limpa do quê? Da condenação. Sim. Essa nova vida em Cristo que está sendo manifesta em nós é resultado do Cristo que está sendo gerado. Porque, olha só, dentro do propósito eterno, ao o homem pecar e se desviar desse propósito eterno, que era uma comunhão com o Pai, certo? Olha o que Deus faz. Cria um jardim, coloca o homem dentro desse jardim, coloca a árvore da vida dentro desse jardim, já que nós estamos falando dessa nova vida, coloca a árvore da vida dentro do jardim. Nós sabemos que essa árvore aponta para Cristo, certo? E ele diz assim, ó, coma dessa árvore. Então qual que é a ideia? Eternamente estar em comunhão com o homem. Entra o pecado na jogada, o homem perde isso. E aí você vai ver que de lá para cá, Deus vem tentando estabelecer o propósito eterno por meio de figuras. Por exemplo, ele tentou estabelecer o propósito eterno por meio de Noé. Quando ele destrói a terra no dilúvio e recomeça com Noé. Deu certo? Não. Ele tenta estabelecer o propósito eterno através de Abraão. Ele escolhe um homem, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que esse cara faz? Arranja uma escrava, tem uma filha com ela e gera uma guerra que está até hoje na humanidade aí ameaçando acabar com tudo. Não deu certo. Passa 400 anos, ele pega uma galera, liberta de escravidão, quase 2 milhões de pessoas, escolhe no meio dessa galera um outro povo e diz assim, ó, vocês vão me servir. Constrói para mim uma tenda, que ali a minha presença vai habitar, ali vai ser diferente. Deu certo? Não. E aí, então, é a verdade presente que nos é revelada. Ele envia Cristo. E aí sim, tudo é restaurado. Qual é o problema? É que por não vermos ainda essa restauração nesse corpo, aqui, nessa vida agora, nós achamos que ela é somente para a posteridade. Não. Essa restauração da vida de Cristo que está sendo gerada em nós é para hoje. Aí você vai ver, por exemplo, o texto de João, no capítulo 6. Esse texto, para mim, ele fala muito comigo. A partir do verso 53, ele diz o seguinte: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí ele não para aí, ele continua. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Mas não é a vida eterna que aponta para algo que não tem fim. É a vida eterna de Cristo que está sendo semeada em nós. Então eu me alimento de Cristo, que é o corpo e o sangue dele. E à medida em que eu me alimento, essa vida eterna vai sendo abundada na minha vida. Ela vai sendo superabundada na minha vida. E ela vai se manifestando. E aí, olha o verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Sim. E a chave é essa, cara. Uma igreja disposta a viver por Cristo, que é o cabeça.